Fala pessoal, tudo bom? Professor Caio aqui novamente. Vamos trabalhar com o segundo texto, também em nível intermediário. Comparado com o texto anterior, nós temos texto 2 um pouco mais complexo, não tão difícil, tá? Mas um pouco mais complexo porque trabalha com algumas estruturas que não apareceram ali, por exemplo, no nosso primeiro texto. O primeiro texto estava ali basicamente centrado na estrutura do presente, então muito fácil de reconhecer e dentro de uma estrutura de rotina, de verbos de rotina, de ações de rotina, então bem sossegado. Agora, nesse segundo texto, a gente já tem estruturas mais interessantes, já tem mais passado acontecendo ali, estruturado, e, enfim. Então, simbora, vou mostrar aqui minha tela para vocês, vai aparecer aí. Ótimo. Então, você já está dando uma olhada ali na minha tela. Essa atividade, nós teremos apenas duas questões. Então, temos uma questão aqui para tentarmos avaliar ali a compreensão, o seu entendimento, tá, do que a gente leu. E do lado de cá, mais para baixo, temos as questões abertas, questões realmente para a gente escrever de acordo com o que a gente tem de informação no texto. Então, primeiro, dando aqui uma dica, uma orientação para o pessoal que vai fazer prova, Enem, vestibular, etc. Primeiro passo é sempre esse, dar sempre primeiro uma olhada nas perguntas, ver o que você vai ter que fazer na pergunta, ler os itens rapidamente para você ter uma noção do que está falando, tá? Para você já chegar com um pouco de noção ali, viu? Então, começa lendo primeiro as perguntas rapidamente, só para você ter uma noção, não é para você ficar analisando a pergunta nesse início, não. Dá uma olhada, tá? Só olha mesmo. Em seguida, vamos para a nossa próxima parte. Olhei as questões. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma olhada no meu texto. E quando eu digo dar uma olhada, é dar uma olhada, não é fazer uma análise, não é realmente sair lendo tudo, palavra por palavra, conectando uma na outra, criando sentido. Não, é bater o olho e tirar algumas pequenas conclusões, tá? Mas são apenas noções. A ideia é só esse primeiro contato para você se acalmar. Olha ali o título. Então eu tenho aqui Stories from the Past. Stories from the Past, histórias, past, passado. Então me leva a entender que o texto vai falar sobre histórias do passado. Ótimo. Percebo também que o texto ele foi todo organizado e estruturado ali em 4 parágrafos. E cada parágrafo tem um subtítulo ali no caso. Fables, Cave Art, Grites and Hula. Ok, posso não saber o que seria esse Hula, posso não saber o que seria esses Griots aqui. Agora, Cave Art, Cave, caverna. Art, arte de caverna. Então, provavelmente vai estar falando alguma coisa relacionada com aquelas pinturas, né, de caverna. E por último, aqui em cima, a gente tem fables, que eu imagino ali está falando sobre fábulas. Então, realmente, está direcionando sobre algo relacionado a contar histórias no passado. Vi que eu tenho fábula, vi que eu tenho a pintura nas cavernas, tem outras duas coisas que eu não conheço ao certo. Primeira olhada. Agora eu vou passar o olho rapidamente nos parágrafos. E quando eu digo passar o olho, é realmente passar o olho, ó. Histórias, papel, livro, pessoas, histórias contavam, extremamente popular na Grécia. Ok, estou tendo só uma noção geral do que está acontecendo, não estou propriamente lendo. Segundo, eu tenho de novo, ó, histórias acontecendo de novo, alguma coisa de línguas, ancient, antigo, pinturas antigas, então realmente está direcionando para aquilo que eu imaginei que iria direcionar, alguma coisa relacionada a 6.000 anos, de 60 mil anos de idade. Griots, já vi que é aqui localizado no oeste da África, algo virado para lá, mas ó, Storyteller também tem alguma relação com história, algo relacionado com memória, algo relacionado com vila, ok. Tem até instrumento musical, ó, guitar, hula. Estou vendo aqui alguma coisa que vai estar relacionada com Hawaii, com Havaí. Estou passando o olho, ó, história de novo, ó, Danced.
Então, provavelmente é alguma coisa relacionada com dança, ou mais outro instrumento, drums, danced. Ok, então tá bom. Tem uma noção. Esse hula tem alguma coisa relacionada com dance. Esse griot tem alguma coisa relacionada também com música, tá vendo? Ó, música, guitarra, tem alguma coisa que direciona para o oeste da África. Também falava memórias, não é? Ó, memórias aqui, então, só noções, algo relacionado com pintura de caverna. E por último, de fábulas, né? Falava aqui a Grécia Antiga. Então tá bom, pronto. Esse é o processo. Faz essa primeira passada de olho para você ter uma noção geral do que está acontecendo. Agora sim, você está um pouco mais calmo, diminui a sua ansiedade sobre o que o texto está falando. Vamos fazer a leitura com calma. Vou fazer a leitura para ajudar ali na pronúncia, tá bom? Porque tem primeiro o primeiro passo para a gente começar bem ali o nosso entendimento do texto, claro que vai ser você adquirir vocabulário, você construir vocabulário. Então, precisa ser realmente um exercício diário. E é lógico que, se você está chegando hoje aqui, a primeira vez, você está tendo pela primeira vez um contato com um texto, com esse texto que já tem um nível de complexidade um pouco maior, ele pode assustar um pouco. Então, a ideia é que você comece realmente devagarzinho. Vai com pequenos textos, vai trabalhando ali com pequenas charges, para você ir adquirindo esse repertório. À medida que você for conhecendo palavras, vai ficar muito mais fácil, tá bom? Daqui, eu organizei textos de nível intermediário, tá? Então, não estou partindo do básico, viu? Então, eu já estou considerando que algum vocabulário, algum repertório você já tem para que você conseguir se amparar. Tá? Então, o primeiro passo é esse, adquirir vocabulário. Segundo passo, quando você estiver lendo, se você conhece a pronúncia da palavra, pode fazer muito, pode ajudar muito ali na sua leitura para ela se tornar um pouco mais fluida, para você conseguir construir o sentido melhor, conhecendo os sons, tá bom? Então, vou fazer essa leitura. É um bom exercício agora de oralidade, você também ler em voz alta, tá? Tentando imitar o meu ritmo, a entonação, obviamente a pronúncia, tá? Então vamos lá. Começa da seguinte forma: Stories from the past, fables. Long before we wrote stories on paper and in books, people told stories. They were called fables and were extremely popular in ancient Greece. Fables were traditional stories that taught lessons about what people should or shouldn't do. People listened to the stories and learned lessons from other people's misdoings. One of the most famous storytellers from ancient Greece was called Aesop. People today still read and tell his fables. Okay. Cave art. People told stories to one another before using written languages. There are ancient paintings on cave walls all around the world. These paintings are 60,000 years old. We don't know the meaning of these cave paintings. Some people believe that long ago, paintings helped people to share important information. Griots. In West Africa, there are special storytellers called griots. A griot tells the story of their village. Griots have outstanding memories. They're able to remember the name of everyone who lives and dies in the village. They sing their stories to music and they play a kora. Kora is similar to a guitar. It takes many years to become a griot. The people who lived in Hawaii a long time ago didn't write to share their stories. They danced. The dance was the hula, and it was usually performed by men. People played drums, and the men danced hula. The dancers wore dark green clothes made from plants. Ótimo. Agora eu tenho uma boa noção do que está acontecendo aqui, sobre o que esse texto
tá falando, e não vou entregar o ouro direto, vamos ali para as questões, porque vai ajudar a analisarmos. Então, read the article again. Select the correct alternative. Long ago, então há muito tempo atrás, long ago, fables. Então eu já sei que o que eu tiver que procurar, tem que procurar aqui. Fables were written in books? Ou será que fables weren't written in books? As fábulas, elas eram escritas ou elas não eram escritas em livros? O que ele fala sobre essa parte? Tá falando então aqui, ó. Long before we long before we wrote stories on paper and in books, people told stories. They were called fables. Então, olha só, aqui. Estou falando que muito antes de nós escrevermos histórias em papel e em livros, as pessoas contavam histórias. Elas o quê? As histórias. As histórias eram chamadas de fábulas. Então, elas eram escritas? Não. Elas eram faladas. Told stories. People told stories. As pessoas falavam, contavam histórias. Então, aqui, weren't. Letter B. Nowadays, people read fables. Nowadays, people don't read fables. Nowadays significa atualmente, tá? Hoje em dia, atualmente, as pessoas pessoas leem, ou hoje em dia, people don't read fables, as pessoas não leem as fábulas. Então, ó, as pessoas costumavam que as pessoas ouviam as histórias, aprendiam lições, etc. O mais famoso storyteller dessa época da Grécia Antiga era o Aesop, e fala, ó, people today still read and tell his fables. People today still read. As pessoas hoje ainda leem. Então, sim, nowadays people read fables. Letter C. Seguindo, men, women danced the hula. Men, women danced the hula. Vamos lá no parágrafo do hula. Aqui está falando os homens dançavam ou as mulheres que dançavam? O que ele fala lá embaixo? Fala que, ó, people who lived, etc., eles dançavam. A dança era o hula. It was usually performed, era usualmente performado, feitas, no caso ali, pelos homens, ok? Então ele era uma música que usualmente era dançada pelos homens. Então nós vamos seguir aqui com o entendimento de que men danced the hula. Então letra C, men danced the hula. Letter D, a Griot has a good memory. Esse Griot aqui, ele tem uma boa memória ou doesn't have? Ou ele não tem uma boa memória? Vamos voltar aqui. Tá falando então aqui no oeste da África, eles eram esses contadores de histórias muito especiais, e fala então que eles contam a história ali da vila, né, do vilarejo. E os Griots, está falando, have outstanding memories. Outstanding significa incrível, impressionante, fantásticas, maravilhosas. Então, eu estou falando que os Griots, que eles têm memórias fantásticas. E aí, tá falando que tem ou não tem uma boa memória? Então, Griot has a good memory. Has a good memory. Letter E, a Griot has to know how to play a kora, ou a Griot doesn't have to know how to play a kora. Essa expressão aqui, has to, ou have to, é utilizada para dar a sensação de obrigação. É o tem que. Então, quando eu falar Griot has to, eu estou falando que esse Griot tem que alguma coisa, ou, indo para a negativa, ele não tem que alguma coisa. E aí? Know how to play a kora. Tá falando, então, que ele tem que saber tocar esse kora, ou ele não tem que saber? Vamos ver aqui embaixo. Então fala, cadê? Ó,
They sing their stories to music. Eles cantam suas histórias em música. And they play a kora. E eles tocam kora. A kora is similar to a guitar. É similar a uma guitarra. Então, ó, eles faziam duas coisas. Eles cantavam as histórias em música e eles também tocavam o equipamento. Então, fala, não é que um ou outro, é um e outro. Então, ele tem que conseguir cantar, então, ele tem que saber cantar, da mesma forma que ele tem que conseguir tocar o equipamento, tá? Então, ele está falando, ele faz isso e ele faz isso. Canta e toca. Então, sim, ele tem que saber, porque não era só cantar, ele tinha que também fazer tudo, né? Então, letra E, a Griot has to know how to play a chorus. Show de bola. Agora, vamos nessa segunda questão. Read the article again and answer the questions. Então, eu tenho: Why did Greek people listen to fables? Why did Greek people listen to fables? Why, eu estou perguntando por quê. Why? E eu quero saber por que que os gregos. Why Greek people? Os gregos. Quero saber por que eles escutavam. Como é que eu sei escutavam? Por que que eu estou considerando? Por que que eu estou conjugando no passado? Eu tenho esse did bem aqui, ó. Esse did, ele está me falando que eu preciso entender esse verbo listen conjugado no passado. Viu? Então, por que que os gregos eles escutavam as fábulas? E aí? Por quê? Então, fala que era extremely popular, era extremamente popular, e essas fábulas elas eram tradicionalmente histórias que ensinavam lições sobre o que as pessoas deveriam ou não deveriam fazer. E as pessoas escutavam as histórias e aprendiam lições sobre sobre os erros, sobre as falhas das outras pessoas. Então, por que que os gregos eles escutavam essas histórias? Eles escutavam para aprender. Learn lessons. Aí é que você tira esse ED, tá? Você vai colocar assim: learn lessons from other people misdoings. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu quadro, que aí facilita para eu escrever. Deixa eu abrir aqui. E senão, você só entender, chegar na hora, você está fazendo a prova do seu professor e tu escreveu errado, não fica legal, né? Não fica bacana. Pronto. Ó, minha tela está aparecendo aí, né? Deixa eu colocar essa pergunta. E aí eu já aproveito e escrevo, para você dar uma resposta bonita, decente. Deixa eu ver até a letra F. Isso. Então, eu falava sobre as fábulas, só para a gente conseguir se amparar. Pronto, tá aqui, ó. Então, simbora. Então, why did Greek people listen to fables? Aí fala que people listened to the stories and learn. Escutavam as histórias e aprendiam lições. Então, por que que os gregos, por que eles escutavam? They listened to fables to. Aí agora você vai colocar como está lá. Aqui eu estou falando, eles escutavam as fábulas. They listened to fables to. Eles escutavam as fábulas para fazer o quê? E aí? Para aprender lições. Aí você vai colocar to learn lessons from other people misdoings, ok? Então aqui você meio que só vai
copiar essa parte aqui, ó, mas atenção que eu tirei a conjugação ali do verbo, tá? Eu coloquei learn e não learned, tá? Então é essa parte que você está trabalhando. Tem alguma outra questão que fala sobre... Tem ali, ó. Who was Aesop? Who was Aesop? Who? Quero saber quem. Who was? Quem foi essa pessoa chamada Aesop? Lá no texto, one of the most famous storytellers from ancient Greek was called Aesop. Um dos contadores de histórias mais famoso da Grécia Antiga chamava-se Aesop. Então, quem era esse Aesop? Aí você vai só escrever como está lá. Quem que é ele? Ele é one of the most famous storytellers from ancient Greek. Então, você vai escrever toda essa parte aqui, ó. Daqui até aqui, até Greece, tá? Então já vou tirar essa porque nós já escrevemos, tá? Pronto. Agora, das questões que envolvem ali fables, acredito que essa foi a última, não é? Foi a última. Perfeito. Então vou colocar qual aqui? Vamos colocar dos Kula só tem uma, Grites tem duas, Cave tem. Vamos colocar do Grites, que já tem duas aqui? A gente já resolve duas. Então, simbora. O que eu tenho aqui? Grites. Pronto. Simbora. Então, what color were the... Ah, não, perdão, aqui é do Hula. Letra D. Who are Griots? Eu quero saber quem são essas pessoas chamadas de Griots. E aí, quem que são essas pessoas? Tá falando que there are special storytellers called Griots. Tem, então, no oeste da África, tem contadores de história especiais chamados Grites. Então, quem que eles são? Eles são contadores de histórias especiais. Então, primeiro aqui, você tem que apenas organizar o seu início. Porque eu estou perguntando quem são. Eu vou responder que eles são. They are. Tá bom? Ah, não quero colocar they. Tá bom. Se você não colocar they, você coloca o nome. Tá? Assim, they é só para substituir o nome. They are special. E aí você vai escrever conforme está aqui. They are special storytellers in West Africa. In West Africa. Okay? Então você vai colocar dessa forma. They are special storytellers in West Africa. Ok? Próxima. Why does it take many years to become a griot? Why does it take? Por quê? Por que que take many years? Por que que leva-se muitos anos? Why does it take many years? Muitos anos. To become, para se tornar, verbo to become, um griot. E por que que leva-se muitos anos? Ele fala lá no final, tá vendo aqui, ó? It takes many years to become a griot. Tá bom, mas por quê? Tá falando que a griot tells the story of their village. Eles contam a história da vila. Fala também que eles têm ali uma memória, ou memórias, né, impressionante. They are able to remember the name of everyone who lives and dies in the village. Eles precisam, então, eles estão aptos a, eles conseguem se lembrar do nome de todo mundo. Então, por quê? Por que que leva tanto tempo? Então, a gente vai colocar because, para a gente iniciar a nossa resposta. Because they need to be able to remember. Aí você vai colocar ali the names, igual tá aqui. Because they, já vou consertar ali, que eu vi que eu escrevi errado aquele day.
Because they need to remember the name of everyone who lives and dies in the village. Essa parte inteirinha aqui. Pronto. Because they need to be able to. Because they need, porque eles precisam. Because they need. To be able to. Eles precisam estar aptos a. Eles precisam conseguir. They need to be able to remember. Eles precisam estar aptos a lembrar do nome de todo mundo que vive e também que morre na vila. Então, significa que é um conhecimento construído também, né? E, por último, aqui já fala sobre pintura. Antes da gente responder sobre a pintura, vamos voltar ali naquele que fala sobre o hula, que é a nossa letra C, que é bem tranquila, bem fácil. Ele pergunta ali sobre o hula, não é? Deixa eu colocar um textinho aqui. Tá falando então. Pergunta: What color were the hula clothes? What color were the hula clothes? What color? Qual cor? Qual cor era as roupas do hula? E aí? Que cor que fala? Ó, the dancers were dark green clothes made from plants. E qual era a cor? Qual que era a cor? Das roupas. Então, ó, qual era a cor das roupas? Das roupas, eu poderia falar que a cor delas. Delas, o quê? Das roupas. Então, eu estou utilizando de para substituir, tá bom? Senão você coloca assim. The clothes colors were. E aí você continua, tá? Então, para evitar isso tudo, eu vou colocar they. They were dark green. They were dark green. Elas eram verde escura. Show de bola. E a nossa última questão fala sobre cave art. E vamos nessa. Cave art. A pergunta é: Where can we find the cave paintings? Where can we find the cave paintings? Aonde nós conseguimos, aonde que a gente pode encontrar? É o verbo find. Where can we find the cave paintings? Aonde que a gente consegue encontrar? Aqui, ó. All around the world. All around the world. Então, você poderia escrever: We can find it all around the world. Aqui seria a resposta. Eu estou perguntando onde que a gente consegue encontrar. Eu respondo que a gente consegue encontrar. We can find it. Esse it refere-se ali à pintura. Cave paintings, perdão, paintings, está no plural. Então, we can find them. A gente consegue encontrá-las. Encontrá-las quem? As pinturas, tá? Tá no plural ali. All around the world. E pronto. Fechamos. Então, como eu falei, esse texto que nós trabalhamos agora era um texto um pouco mais complexo. Comparando com o primeiro texto que a gente trabalhou no vídeo anterior, a gente tem um texto agora que ele está praticamente todo estruturado em passado simples, não é? Então, depende de muito conhecimento de passado simples. Até porque o passado simples, nós temos ali uma quantidade enorme de verbos que são irregulares, que se você não conhecer, você vai olhar assim para a palavra e vai falar: uai, e agora? O que eu faço? O que é isso? Eu nunca vi, né? Então, passado simples caiu aqui realmente para valer nesse texto. Pessoal, então é isso. Finalizo aqui essa aula sobre a leitura desse texto, leitura e compreensão de um texto de nível intermediário, focada ali bastante no passado simples. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Bye, bye.